assinante da Vôlei Play, do nosso canal de membros aqui do YouTube, mais um conteúdo especial do Saque Viagem para vocês, mais um top dos tops. Agora vamos falar, Cacá Bizoc, da seleção campeã olímpica de 2016 aqui no Rio de Janeiro, campeã olímpica em solo brasileiro. Chegou a vez da gente falar da seleção chinesa. Cacá Bizoc, conta aí pra gente. Primeiro que deve ter sido uma dificuldade, uma sopa de letrinhas para escolher os nomes e até para a gente falar certo aqui. Mas como que foi esse processo de seleção das 10 chinesas? Então, foi mais difícil do que das outras, né, Rafa? Porque a gente está acostumado com a linguagem ocidental e quando a gente vai lá para o Oriente, sempre fica difícil você identificar, né? Você lembra do número, as chinesas, as coreanas, elas são muito conhecidas, né? É a 4, é a 12, é a 7. Então, a nossa memória ela fica um pouco atrapalhada, a gente precisa recorrer a algumas relações aqui que eu tenho nos meus arquivos, mas eu acho que eu escolhi uma bela seleção chinesa, viu, Rafa? Dava para fazer 2 times bons, hein? E como eu já sei a lista, eu concordo que a seleção é ótima mesmo. Então vamos começar uma por uma. Eu aqui de antemão já peço desculpa se a pronúncia não for perfeita, se tiver algum chinês aqui que sabe perfeitamente a pronúncia, se a gente errar, a gente pede desculpa. Mas aqui, ó, começamos por uma central, Kaká. A Yuan Xin Yue, que é a número 1 dessa atual seleção chinesa, é aquela central que grita quando faz os pontos. Agora a galera já sabe quem é, hein? Já fiz uma descrição dela, então explica um pouquinho aí, Kaká, por que ela entrou na lista. Então, só explicar também, a gente fez a opção aí de padronizar sobrenome primeiro e nome depois, né? Porque existe uma confusão também em relação aos nomes chineses, o que é nome, o que é sobrenome. Alguns a gente começou chamando primeiro pelo nome, depois pelo sobrenome, e ficou. Então, nós vamos padronizar. Aí você vai falar assim, pô, eles estão loucos, estão chamando a Jaqueline Silva de Silva Jaqueline, tá bom? Então, perdoa a gente aí por alguma má interpretação que possa surgir. A Yuan, Rafa, para mim, ela faz parte de um tripé na verdade, um tripé de atacantes, né? Que é do time da China atual. É a melhor central da Ásia, sem dúvida nenhuma. Uma jogadora fora de série, 2,1 metros, tem uma habilidade tremenda para a estatura que ela tem. Ela tem vários recursos ofensivos, bloqueando, é uma das melhores do mundo. E ela já vem mostrando isso desde as categorias de base. Em 2013, jogando o Mundial Sub-18, ela foi a MVP da competição, né? E é muito difícil ter uma jogadora de meio já destaque nesses mundiais dessas categorias. E para mim, ela, junto com a Shang Ning e a Tin Zhu, ela é o que a China tem de mais forte hoje, né, em termos ofensivos. Perfeito, Kaká. Então, primeira central do time aí, das 10 jogadoras, das 10 maiores chinesas da história. Primeira central. Vamos para a segunda central, Kaká, que é a Zhao Huihui, que inclusive, né, acho que você tem muita propriedade para falar sobre ela, né, porque ela estava naquela seleção chinesa que brilhou os olhos de todo mundo ali naquele período ali de 2002, 2003, 2004, né, que era o período que você estava ali na seleção brasileira também, mas também teve uma carreira curta, né? Muito talentosa, mas também muitas lesões. Mas fala um pouquinho aí das virtudes dela, o que ela dava de dor de cabeça para a comissão técnica adversária, Kaká. Então, a Huihui foi a primeira grande central, né? Em todos os sentidos, em termos de estatura e em termos de jogo também da seleção da China. 1,97 m, ela surgiu nesse grupo jovem aí que estava sendo preparado para 2008, e a Huihui, ela assustava, Rafa. Numa época em que não tinha tanta jogadora assim tão alta, né? Ela era uma central que atacava bem, que bloqueava demais. Era difícil ter alguma levantadora adversária da China que ousasse jogar pelo meio, exatamente por causa da presença da Huihui. Ela tinha uma envergadura muito grande, ela crescia os braços assim,
ela ficava esperando o saque da China com as duas mãos de lado da quadra contrária, né? Então isso assustava e foi uma pena, como você falou, ela foi considerada a melhor atacante da Copa do Mundo de 2003 e na Copa do Mundo de 2003 ela estava assim a ponto de ser a grande jogadora da Olimpíada de 2004. A gente já via aquela China que estava sendo preparada para 2008, podendo explodir em 2004 de tanto que elas estavam jogando. E a Rui Rui era a principal jogadora, né? Era a jogadora que mais chamava atenção. Não que tivesse sido a melhor de todas, não, mas era uma das melhores e era a que mais chamava atenção. E você lembrou muito bem, Rafa, porque assim eu acompanhei a primeira rodada dos Jogos Olímpicos de 2004 inteira, desde a manhã até meia-noite. E quando a China entrou em quadra, eu senti uma dor no coração, porque a Rui Rui, ela entrou, ela começou a jogar, a primeira bola que ela ameaçou puxar, o jogo estava 0-0, né? A estreia da China na Olimpíada de 2004. Ela ameaçou puxar a bola de tempo, ela foi para o chão. E daí ela não voltou mais a jogar pela seleção da China. Ela estava com uma fratura por estresse já de longo prazo, que não recuperava, de tanto que essa mulher foi exigida nos anos anteriores, e ela acabou nunca mais jogando o que ela jogou nos anos anteriores, né? Mas não por isso deixou de ser uma das grandes jogadoras chinesas. Cacai, que frustrante esse seu relato, né? Primeira bola do jogo, né? Um 0-0. O sonho de estar lá numa Olimpíada e acabar desta forma. Mas era uma jogadora muito talentosa, né? Eu não sei, vamos ver se eu peguei foto certa, que é ela aqui junto com a Feng, né, Kaká? Ó, Zhao Rui, tá ali, ó. Não é? Não é ela, não. Não é ela, não, então, é outra. Então já errei aqui, mas tudo bem, fica menção honrosa para Rui Zhao. Né? Zhao Rui, vamos padronizar. Boa, Kaká falou bem no início. Então, a segunda central do time, junto com a Yuan. Vamos agora, Kaká, você colocou duas líberos na lista, né? Então a gente faz aquele esquema de uma passa e a outra defende, hein, Kaká? Vamos começar pela... Diga. Ó, nessa escolha, eu escolhi duas, mas eu deixei a critério dos nossos assinantes, porque eles muito provavelmente estão vendo, né, jogar uma e a outra não viram jogar, porque ela já parou de representar a seleção da China. Então, muita gente vai falar assim, pô, esqueceu dessa, como é que pode? As duas eram, na minha opinião, uma semelhança assim, técnica impressionante. Se a gente pega essa líbero atual, que você vai falar o nome daqui a pouco, e pega essa mais antiga, você via praticamente a mesma chinesa, né? É uma semelhança muito grande, Rafa, muito grande de qualidade, de cobrir a quadra, de ter uma relação boa, né, de desempenho na defesa, na recepção. Então, por isso que estão as duas aí. Esse foi um joguinho que eu resolvi fazer. Você escolhe. Quem viu a antiga e quem viu a nova, faz a escolha aí de quem é a melhor. Boa, duas opções, e até o número quase é parecido, né? Por dois números ali, não copiaram um número da outra. A gente começa então com a capela Wang Menjie, né? Que é a líbero, ó, tá aí as imagens dela, fotos dela em ação pela seleção chinesa. Por que a escolha dela, Kaká? Explica pra gente. Porque é a grande líbero da China no momento, né? Um nome importante aí nas últimas conquistas, melhor líbero da Copa do Mundo de 2019 e talvez uma das principais do mundo. Então, eu acho que ela tem qualidades para continuar crescendo e se firmar como uma das melhores líberos de todos os tempos. Perfeito, Kaká. A outra líbero da seleção usa a camisa 16, né? A Wang Menjie era 18 e o nome dela é a Zhang Na, Kaká. Explica para o nosso assinante aí da escolha da Zhang Na. Você falou que as duas são tops, né? Mas se você tivesse que destacar uma da outra, né? A Zhang fazia um pouco melhor em relação a Wang e vice-versa. A Zhang tem a história.
a Zhang já fez, né? A Meng Jie, ela tem a história a cumprir. A Zhang, ela já foi, ela não tem que provar mais nada. Mas, exatamente por essas características parecidas, é que eu faço até um exercício aí de previsão, né? A Meng Jie, eu acho que pode chegar no que foi a líbero que fez parte da seleção campeã em 2004, prosseguiu em 2008. Para a gente ter uma ideia, Rafa, a Zhang Na, ela foi melhor recepção nos Jogos Olímpicos de Atenas, foi a melhor defesa nos Jogos Olímpicos de Pequim, né? Aquilo que eu falei, tanto na defesa quanto na recepção era boa, se confirma pelos títulos individuais, pelos prêmios. E, para ter uma ideia, esse período ela foi tão absoluta que ela, em 2004 e 2005, ela ganhou todos os prêmios do Grand Prix. A principal competição anual das seleções não teve para ninguém. Ela foi melhor recepção, melhor defesa, melhor líbero de 2004 e 2005. Ela reinou absoluta, de tão boa que ela era.